E por fim, chegamos ao final dessa aula sobre medidores, essencialmente o voltímetro. Mas vamos então primeiro repassar o que nós aprendemos nessa aula. A primeira coisa foi explicar como funciona um galvanômetro, como funciona lá aquele mecanismo que transforma a corrente elétrica em posição de ponteiro. Tá, isso aqui é importante porque ele está presente em qualquer instrumento analógico, né, de ponteirinho. Então nós vimos primeiro o galvanômetro, depois estudamos como funciona um voltímetro, ou como adaptar um galvanômetro para que ele meça diferença de potencial. Nesse caminho, nós estudamos o que é fundo de escala, o maior valor que um medidor consegue medir. Então, você errar o fundo de escala pode botar em risco o teu instrumento. Vimos polaridade, particularmente importante nos voltímetros analógicos, porque se você errar a polaridade, o ponteiro gira para o lado errado. E também como ligar amperímetros e voltímetros no circuito. Voltímetros em paralelo, não precisa desmontar o circuito, e amperímetros em série. Você tem que abrir o circuito e colocar o amperímetro no meio, em série com o circuito. Bom, é claro que o galvanômetro já tem uma versão mais moderna. Existe um dispositivo capaz de transformar um sinal, de converter um sinal analógico em digital. E esse dispositivo se chama conversor analógico digital. Então, a versão digital de um galvanômetro está aqui nos nossos medidores digitais. Então, esse display aqui nada mais é do que um galvanômetro digitalizado. O fato de ser digital não significa ser melhor nem pior. Simplesmente é você converter uma escala contínua de correntes em uma escala discreta, um degrau de valores digitalizados. Então, se a tua digitalização for mal feita, o teu equipamento digital é pior do que o analógico. Outra coisa importante é definir o que faz um voltímetro ser bom. É a questão da de sensibilidade. Esse parâmetro é dado por quantos ohms é a resistência interna de um voltímetro em determinado fundo de escala. Então, por exemplo, nós compramos na aula de hoje esses dois medidores. Um que eu chamei aqui de teste, que eu desconfiava de alguma coisa que não estava bem, e um referência. Tá. Bom, qual que é a sensibilidade de cada um? Essencialmente, esse aqui, o analógico, ele tem uma sensibilidade de 250 ohms por volt, ou seja, quando você coloca no fundo de escala 1 volt, a resistência interna dele é de 250 ohms. Quando você coloca em 2,5 volts no fundo de escala, a resistência interna dele, você muda um resistor aqui, e a resistência interna dele acaba sendo 625 ohms. E assim vai. Então, repara, nós usamos na escala 2,5. E quando eu meço com esse voltímetro que tem, então, resistência interna 625 ohms, um resistor de 500, 600, 700 ohms, aquela condição de que a resistência interna do voltímetro tem que ser muito maior do que a do circuito, não dá certo. Por isso que ele mede de maneira errada. Aí entra o fator de conversão ou de correção para pegar esse valor errado, conhecendo o mecanismo interno do meu voltímetro, e isso me permite calcular o valor correto da diferença de potencial. E por que isso não aconteceu com o nosso aqui digital? Porque ele tem a sensibilidade da ordem de 20.000 ohms por volt. Então, quando a gente mede algo, quando bota num fundo de escala de 1 volt, a resistência interna dele é de 20 kilo-ohm, enquanto aquele é só de 200 e poucos ohms. Esse outro medidor aqui, ó, esse mais antigo, é tão bom quanto esse. Ambos têm a sensibilidade de 20 kilo-ohms por volt. Então não é o fato de ser analógico ou digital que um é melhor do que o outro, mas sim a construção dele, como que eles foram construídos. Bom, essa aula aqui seguiu um certo enredo, tá? Ela foi proposta de forma a discutir como você poderia resolver um problema, uma habilidade cada vez mais importante exigida em todas as áreas profissionais.
Bom, existem vários métodos para a gente resolver problemas. Regra geral, a ideia é você sair do quadradinho, sair do óbvio, olhar de maneira um pouquinho mais ampla e seguir uma metodologia para poder resolver o teu problema. Então, um pouco de experiência, malandragem, conhecimento sobre o que está fazendo, uma metodologia e motivação resolve praticamente qualquer problema. Como nós fizemos aqui nessa aula? Primeiro, nós identificamos o problema. Tá? Algo dizia que o voltímetro teste ele indicava valores errados. Bom, então vamos coletar dados para poder chegar nisso. O que fizemos? Comparamos num certo circuito padrão os valores medidos pelo nosso voltímetro teste com o voltímetro referência. E com esses dados pudemos observar que eles eram diferentes. Até podemos calcular qual que era aquela relação de diferença, a voltagem do digital dividido pelo analógico, em função do R2. Então essa diferença mudava se o que eu estava medindo era valor baixo de resistência ou alto. Bom, uma vez caracterizado o problema, uma vez com os dados na mão, buscamos uma explicação, tá, para tentar solucionar. Então nós fomos lá como ele funciona, discutir a questão da resistência interna e criamos um fator de correção. E esse fator de correção permitia você medir um valor errado, ou naquele voltímetro teste, multiplicar pelo fator de correção e obter o valor correto. Com isso, mesmo medindo errado, eu sabia o valor correto. Bom, mas temos que validar as soluções. Para isso, nós então calculamos o valor corrigido e comparamos com o valor de referência. E vimos que, após a correção, conseguimos encontrar o valor correto. Então, o nosso problema foi identificado, resolvido e validado. Bom, toda essa aula baseou-se em voltímetro, mas poderia fazer uma outra aula com o amperímetro, que também tem a mesma lógica. Se o amperímetro não tiver uma resistência interna muito menor do que aquela do circuito que nós estamos medindo, ele interfere no circuito, de forma que precisa também de um fator de correção. Tá? Então, por fim, só lembro uma correção importante aí. Dizem por aí que o voltímetro ideal tem resistência interna infinita. Bom, se é assim, não passa corrente por ele. Portanto, ele não consegue medir nada. Portanto, não funciona. Então, o voltímetro ideal não pode ter uma resistência infinita. Ele tem que ter uma resistência muito maior que a do circuito. Quanto maior do que aquilo que ele está medindo, melhor. E o amperímetro não pode ter uma resistência zero, senão ele não existe. Se ele existe, ele tem que ter uma resistência interna. Então ela tem que ser muito menor que aquela do circuito. Ok?